Bom dia, gente. A partir das recomendações feitas pela SEDUC, certo? Vamos continuar com as atividades escolares. Portanto, hoje, certo? Eu continuarei o conteúdo de literatura, que é um conteúdo que não está distante do entendimento de vocês e nem também da realidade de vocês, certo? Bimestre passado, nós iniciamos o conteúdo de literatura com pré-modernismo, modernismo, Semana de Arte Moderna e Geração de 22, que foi a geração heróica, a geração que deu início às ideias revolucionárias do modernismo. A partir disso, hoje, nós vamos conhecer a segunda fase modernista, também chamada de Geração de 30. Inicio essa aula, gente, com essa obra tão conhecida de Cândido Portinari, certo? Pintor dessa fase. Essa obra é chamada de Os Retirantes. Ela vai retratar bem o que a geração de 30, em sua maioria, ela vai expressar, que é o regionalismo, principalmente a seca nordestina, a miséria nordestina, a miséria regional. Gente, a segunda geração modernista, certo? Ela vai representar, como o próprio nome diz, o segundo momento do movimento modernista no Brasil, certo? Se estendendo de 1930 a 1945. Também chamada de geração de 30, gente, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas, assim também chamada de fase de consolidação. Portanto, sendo assim chamada de também fase de consolidação, esse período, certo, gente, vai ser marcado por uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos, certo? Do norte ao sul do país, certo? Eles vão estar altamente envolvidos nessa fase de denúncia social, nessa fase de renovação. A partir disso, o Brasil, certo, gente, ele vivia uma grande mudança histórica, certo? Tais como a crise cafeeira, certo, ocasionada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas à presidência, dando ao fim, certo, a República Velha, a intentona comunista também. O início do Estado Novo, o fortalecimento do nazifascismo na Europa, o combate ao socialismo e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, também muito importante nessa fase, certo, gente? Sendo assim, gente, artistas intelectuais, certo, foram influenciados por ideias comunistas e fascistas, além de ideias religiosas, produzindo obras voltadas para o âmbito social e para a crítica política, marcadas por inquietações, certo, gente, existenciais e religiosas. Portanto, nós vamos observar, certo, obras realmente voltadas para o psicológico dos personagens, para também, gente, a realidade brasileira. Nós vamos observar que a segunda geração modernista quer apresentar um Brasil que muitos brasileiros desconhecem, quer apresentar um Brasil não só do Nordeste, não só do Norte, não só do Sul, mas de todas as regiões. A partir disso, as principais características desse período foram a influência do realismo e do romantismo, certo? Nacionalismo, universalismo e regionalismo, tá bom? Era uma época em que se valorizava muito o nacional e principalmente o regional local, sem perder o universal. A realidade social, cultural e econômica é também retratada nas obras. Portanto, gente, também houve uma valorização da cultura brasileira, certo? Uma influência da psicanálise de Freud, por isso que tantos personagens são analisados psicologicamente. Há também uma temática cotidiana e uma linguagem coloquial, também presente na primeira fase, e uso de versos livres e brancos. A partir disso, nós vamos observando como essa fase está consolidando muitas características da primeira fase. Os principais autores, gente, são divididos a partir da prosa, do romance e da poesia.
certo? Na prosa tem o José Américo de Almeida, o Graciliano Ramos, o Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Joselino Zurriga e o Érico Veríssimo. Já na poesia, nós temos o Drummond, a Cecília, o Mário Quintana, o Murilo Mendes, o Vinícius de Moraes e o Jorge Lima. Nós observamos também que são autores próximos da gente no quesito leitura. Quem de nós já não lemos algo do Vinícius, do Drummond, da Cecília, da Raquel, certo? Do Graciliano. A partir disso, gente, os romancistas da prosa de 30, certo? Aderiram a certos aspectos cultivados pelo modernismo, como os temas nacionais e do cotidiano e o cultivo de uma linguagem brasileira, mais popular e coloquial, ou seja, mais próxima da realidade brasileira. O regionalismo, em especial nordestino, foi destaque do romance de 1930. Portanto, gravem bem, o regionalismo é algo inerente, certo, ao romance de 30. Nós vamos observar muito regionalismo nesse período, certo? O romance regionalista ele vai se distinguir pela consciência social, ao abordar criticamente a miséria e a exploração do trabalhador rural, as agruras da seca e o abuso dos poderosos. Gente, em razão do estilo ficcional marcado pela rudeza, pela captação direta dos fatos e pela exploração das relações entre o homem e o meio natural e social, o romance dessa década foi chamado também de neorrealista e neonaturalista pelos críticos literários. Então, quando vocês ouvirem falar dessas duas palavras, lembrem sempre do romance de 30, certo? Do regionalismo. E quem deu início a esse período foi José Américo de Almeida, com o romance A Bagaceira, que é considerado o marco inicial da literatura regionalista no modernismo. Portanto, a prosa de 30 é marcada pela preocupação social, apostando em uma literatura de denúncia que tem como foco a região Nordeste. A nossa região está em foco, certo, gente, nesse romance de 30. Hoje, em nossa aula, nós vamos estudar dois autores, que é a Raquel de Queiroz, nossa querida Raquel, cearense, e o Graciliano Ramos. Raquel de Queiroz, gente, uma curiosidade, ela é descendente de José de Alencar pelo lado materno, certo? Nasceu em Fortaleza, mas em decorrência da seca de 1915, aqui no Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro, depois para Belém, até que retornou para Fortaleza. Raquel, gente, tornou-se uma escritora reconhecida no meio literário com apenas 20 anos, quando ela publicou a sua mais famosa obra, O 15, certo? Além de romancista, dedicou-se ao teatro e especialmente à crônica jornalística. Em 31, ela mudou-se para o Rio de Janeiro, mas se manteve ligada à sua fazenda, em Quixadá. Admiradora das ideias de Trotsky, certo? É um revolucionário. Ela foi presa em 37, acusada de ser comunista. Recebeu vários prêmios literários e foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e também ganhar o Prêmio Camões. Olha que honra para a nossa terrinha. O 15, gente, a obra de Raquel de Queiroz é uma obra que representa o nosso Ceará. Então, quando se fala nessa obra, lembra-se logo do nosso povo, do povo cearense, certo? É uma obra também que cai muito em provas de vestibulares. Essa obra, gente, tem como tema central a seca que castigou o Nordeste em 1915, a maior seca que aconteceu no nosso estado, além de retratar com sentimentalismos as mazelas da estiagem, abordando também o coronelismo e a religiosidade do sertanejo. É válido lembrar como a Raquel tem intrínseca em suas obras, certo, as características da segunda geração. Já Graciliano Ramos, gente, ele nasceu em Alagoas, filho de um casal de sertanejo de classe média. Fez os seus estudos em Maceió, certo? Além de se dedicar à literatura, o escritor exerceu atividades ligadas ao jornalismo e à política. Em 36 foi preso, acusado de subversão. Essa experiência da prisão foi registrada em Memórias do Cárcere, obra em que denunciou o autoritarismo do governo de Vargas.
Em 45 ingressou no Partido Comunista e, após a viagem que fez à Rússia e a outros países socialistas na década de 50, escreveu Viagem, obra em que relata essa nova experiência. Na época em que publicou Viagem, Graciliano já era reconhecido como o maior romancista brasileiro depois de Machado de Assis. Além de romance, escreveu também contos e crônicas. Suas obras tiveram reconhecimento internacional e foram traduzidas para muitas línguas. O traço marcante de sua obra é a linguagem enxuta, baseada em frases curtas e no emprego moderado de adjetivos. A linguagem do escritor se caracteriza também pela utilização da sintaxe clássica, em oposição a construções mais próximas à oralidade, amplamente exploradas pelos modernistas. A partir disto, nós vamos observar como o modernismo também nos ajudava a fugir um pouco de suas próprias regras. Como assim, professora? Apesar de nós observarmos algumas características inerentes ao modernismo, certo? Nós vamos observar também que o escritor ele tinha a sua liberdade para fazer os seus textos. Então, apesar dele falar de denúncias sociais, ele usava uma sintaxe mais clássica, certo? Uma sintaxe mais obedecendo à gramática normativa. Ao retratar em sua obra o universo do sertanejo nordestino, ele extrapolou o regional, local para atingir o universal, na medida em que analisa a condição humana em meio à exploração social e ao meio natural hostil. Olha que forte, gente. A partir do local, ele atinge o universal, mostrando às pessoas a condição humana, a miséria humana. Portanto, gente, para encerrarmos essa aula, vamos observar, certo, como nessa segunda fase modernista, no romance de 30, a região Nordeste, ela vai estar em foco, vai ser jogada uma luz sobre a região Nordeste, sobre as misérias, as denúncias, a realidade, a oralidade de nosso povo. E como Graciliano e Raquel de Queiroz fizeram isso tão bem, certo? Então, a partir disso, encerramos o conteúdo. Lembrando que também, apesar de nossas aulas não serem presenciais, toda aula eu estarei passando uma atividade, certo? A atividade de hoje eu vou postar no grupo, em PDF, tá bom? Lembrando que são apenas perguntas e respostas, não precisam copiar os textos. Se as questões forem de marcar, copiem as perguntas e somente o item correto. Gente, tenham um ótimo dia, aproveitem bem esse momento para estudarem, para se focarem no vestibular, certo? E contem sempre conosco, da Escola de Pipa. Um grande abraço a todos.